This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Esse daqui é o ex-presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, anunciando o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse discurso marca o início de um período histórico que foi basicamente o maior responsável pela criação dos reality shows no mundo inteiro. Ou seja, por causa desse discurso, hoje nós sabemos que a Juliette é um fenômeno cultural, que o Gil do Vigor está fazendo seu doutorado fora do país e que a Carol Conká é uma pessoa um pouco difícil de se conviver. Não está fazendo muito sentido? Pois essa é a história de como o Big Brother Brasil é quase um neto perdido da Guerra Fria. Essa história eu conto, claro, logo depois da vinheta. Reality shows tendem a seguir uma premissa bem simples: mostrar pessoas comuns em situações extraordinárias. À primeira vista, a ideia parece meio estúpida, mas quando ela é bem executada, ela cria um conteúdo completamente imprevisível e capaz de atrair até a atenção do espectador mais cético. Existe alguma coisa muito cativante em ver pessoas reais enfrentando situações reais, e os canais de TV já sabem muito bem disso. O gênero dos reality shows já foi explorado à exaustão. E acreditem, basicamente todas as ideias possíveis já foram incorporadas em algum reality show. Desde programas que mostram o cotidiano de uma família comum, policiais em ação, competição culinária, até Miss Universo mergulhando em locais exóticos e candidatos concorrendo a uma vaga para testador de videogame. Todos os conceitos imagináveis já foram usados por algum reality show ao longo dos anos. E esse negócio de Miss Universo mergulhando é verdade, tá? Eu pesquisei, o programa chama Ocean Quest e seguia a ex-Miss Universo Shawn Weatherly em várias viagens mundo afora onde ela mergulhava. E foram muitos e muitos e muitos anos de reality show. O gênero ficou popular por volta dos anos 2000 por causa do Idols, do MasterChef, do Big Brother, mas ele é muito mais antigo do que isso. Nos anos 70 já tinha um programa chamado An American Family, que mostrava a intimidade cotidiana e os perrengues de uma família real nos Estados Unidos. O programa é dito como o pai dos realities atuais. Ele era um campeão de audiência, tinha cerca de 10 milhões de espectadores por semana e um impacto gigantesco na cultura norte-americana. Mas ainda assim, o Big Brother tem poucas semelhanças com esse predecessor. Os brothers não são da mesma família, ficam meses confinados participando de várias provas e fofocando entre si. Então, para entender a verdadeira inspiração por trás do Big Brother, a gente não deve olhar para o pai dele, a gente deve olhar para o avô dele. O primeiro programa da história da televisão mundial que se pôs a mostrar pessoas comuns em situações extraordinárias e que foi não só um marco da história da TV, como influenciou toda uma geração e fornece um insight profundo na cultura do mundo em plena Guerra Fria. O nome desse programa é Candid Camera. When it's least expected, you're elected, you're the star today. Smile, you're on candid camera. With our hocus pocus, your focus, it's your lucky day. Smile, you're on candid camera. Esse é o Candid Camera, ou, se a gente for fazer uma tradução mais grosseira, o Câmera Sincera. Um programa que foi revolucionário na época dele e que viria depois a definir todo o futuro da televisão. O Candid Camera é um programa muito antigo, quase tão antigo quanto a própria televisão em si. Ele foi criado em 1948 e ele foi a primeira atração a ir para o ar durante a inauguração do canal norte-americano ABC Network. Ele usava as duas premissas que nunca tinham sido usadas na história: filmar pessoas comuns e usar câmeras escondidas. Escondendo câmeras e gravadores em locais públicos e elaborando uma série de pegadinhas, o produtor Alan Funt gravava as reações dos participantes que estavam completamente desavisados. O resultado era uma série de reações inusitadas e engraçadas dos participantes que passavam um baita perrengue por causa das pegadinhas. Ao fim, quando a equipe revelava que tudo era uma grande brincadeira, a maioria reagia com alegria e alívio. Mesmo aqueles que tinham reações adversas acabavam criando situações hilárias e despertando gargalhadas do público. Funt havia criado uma joia do entretenimento televisivo,
e isso não passou despercebido hora nenhuma. Candid Camera foi o primeiro programa a ir ao ar na inauguração do canal e permaneceu no ar até 2014, 66 anos depois da criação do programa. O sucesso foi gigantesco. Mas o que chama a atenção não é o sucesso dele, e sim a época em que ele fez sucesso. Afinal de contas, a gente está falando do final da década de 40. A sociedade era muito mais conservadora naquela época do que hoje. Era esperado que um programa que violava a privacidade das pessoas no meio da rua seria bastante criticado ou até rejeitado pelo público. E não foi isso que aconteceu. Então, como que o Candid Camera, ou melhor, como o Câmera Sincera conseguiu prosperar numa época tão adversa? Como é que ele conseguiu cair nas graças do público em uma época tão antiga? Especialistas chegaram no consenso com relação a 2 fatores. O primeiro é o pioneirismo. Óbvio, naquela época não existia nenhum programa daquele jeito e também não tinha um programa que se utilizava de pessoas comuns. E o Candid Camera foi o grande pioneiro nesse quesito. Foi ele que fez os canais de TV entenderem o potencial desse tipo de programa e assim investirem em outras atrações que teriam mais ou menos a mesma premissa. O que resultou basicamente no surgimento de todo um gênero televisivo, o reality show. E o segundo fator que influenciou nesse sucesso foi a paranoia. É isso mesmo. Paranoia. O programa foi criado durante um período conturbadíssimo da história norte-americana. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar e os Estados Unidos travavam um combate político com a União Soviética para estabelecer uma espécie de hegemonia econômica e cultural no mundo. Esse era o início do período que seria chamado de Guerra Fria. Foi um período de bastante desconfiança. Os americanos daquela época, com medo do socialismo e desconfiados que espiões soviéticos haviam se infiltrado em território americano, iniciaram uma política de constante vigilância e monitoramento dos seus cidadãos. O que isso significa? Significava que não só gravações de áudio e vídeo eram usados para espionar a população, como o governo também incentivava o público a estar sempre à procura de qualquer um que não apresentasse um comportamento americano. O que é que isso quer dizer? Não demorou muito para que um sentimento de escopofobia tomasse conta da população americana. Escopofobia, substantivo feminino, medo de ser olhado ou encarado por outras pessoas. Que viagem é essa, véi? O medo de ser constantemente vigiado e do julgamento invisível do governo e da sociedade foi mais que o suficiente para deixar o público paranoico, obcecado em procurar impostores infiltrados e ao mesmo tempo com medo de serem confundidos com o inimigo. Em um período em que a população tem pavor de ser vigiada e vive em alerta constante, quando um programa usa essa vigilância escondida para fazer comédia, ele não só alivia essa tensão, como ele vira o jogo. Ele coloca as câmeras escondidas a serviço da população, não só do governo. Toda vez que a equipe do programa diz "sorria, você está sendo filmado", e o participante sorri aliviado, o público associa essa vigilância escondida a bons sentimentos, e Candid Camera, aos poucos, diminui a aflição do público. E o Big Brother respira muito dessa paranoia cultural da Guerra Fria. Não só por ele ter sido inspirado no Candid Camera para usar pessoas comuns, como todo santo reality show, mas a inspiração nessa paranoia cultural vai muito além. A primeira evidência disso é o livro 1984, escrito por George Orwell e tido como a maior inspiração para a criação do reality show. O livro retrata um futuro distópico, onde esse monitoramento da população é levado tão ao extremo que o governo observa todos os cidadãos 24 horas por dia em telas eletrônicas e tem como líder a figura onisciente do Grande Irmão. Agora, adivinha em que época que ele foi escrito? Há quem diga que o livro tenha sido escrito em 1948, olha que coincidência, mesmo ano que surgiu o Candid Camera, e que o autor tenha se inspirado nisso para criar o nome do livro. Ele teria mudado de lugar somente os 2 últimos números para formar 1984, o título do livro. Uau! E o Big Brother se inspirou muito nessa obsessão por vigiar pessoas. Se todo reality show tem algum tema específico, como cozinha, talento musical, sobrevivência, mergulho de Miss Universo, o tema do BBB claramente é vigilância sufocante. O programa dá para o espectador a possibilidade de espionar o cotidiano dos participantes por meses a fio, mas quem deu o primeiro gostinho de vigiar as pessoas foi o bom e velho Candid Camera. O avô dos reality shows foi importante na época para acalmar os ânimos do público e também é importante para nós hoje porque ele abre uma janela para que a gente possa entender um pouco esse passado nebuloso. A população norte-americana da época estava aflita com a vigilância e preocupada sempre em mostrar conformidade,
para não ser confundida com um inimigo infiltrado. É fácil você constatar isso quando a gente observa a pegadinha do elevador, elaborada lá nos primórdios do Câmera Sincera. Olha só. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. É impressionante a habilidade que o Câmera Sincera tinha de fornecer esse insight profundo na mente humana. E acabou tendo grande serventia para a psicociência. Na verdade, toda a chamada primeira onda de reality shows, que vai até 1973 com An American Family, trouxe uma série de avanços científicos, inspirou linhas de pesquisa, e os episódios do Câmera Sincera são usados até hoje como material educativo na Universidade de Cornell. Só que dizendo isso, eu percebo que eu devia ter terminado esse vídeo um pouco antes de ter começado esse assunto. Porque eu acho que eu abri um precedente meio perigoso. Os reality shows de hoje, eles têm esse valor científico também? Será que eles têm esse mesmo valor cultural e social? E se eles têm, por que eles são alvos de tantas críticas? Acho que esse é um assunto para um outro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não se esqueça de dar um joinha para dar um apoio aqui pro canal e se inscreva para receber mais conteúdo parecido. Se você quer que a gente continue falando sobre reality show, deixa aí nos comentários e fala pra gente o que você quer. E se você não quiser também, deixa aí um comentário com uma sugestão para o próximo vídeo. Até mais e falou!